Vamos lá, então vamos à quarta e última parte do nosso mega exercício para aprender qualquer idioma, né? Não é só inglês não. Esse exercício é o exercício no qual você vai extrair conhecimentos gramaticais do texto que você estudou ali naquelas 3 etapas. É o exercício mais complicado porque ele é aquele que mais precisa de ajuda, né? De ajuda dos outros, de um professor, de pessoas online, sei lá, pessoas na internet aí que possam te ajudar e tal. E aí, você precisa ter ali algum acesso a livros de gramática, sites e tal. Lá no meu Instagram mesmo tem, todos os dias eu abro um box para mandar dúvidas de inglês. Então, você pode fazer esse exercício e as dúvidas que irem surgindo, você pode me mandar à vontade lá, que eu vou responder. Então, como que é esse exercício? Então, a primeira etapa do exercício é você, vamos marcar as etapas aqui. A primeira etapa do exercício é você rastrear as dúvidas, rastrear as principais dúvidas. Não vai tudo, né? Porque também você ficar fazendo perguntas demais, isso aí não é inteligência, não, isso é burrice. Então, o que você faz? Você parte daquelas dúvidas mais essenciais e delas você vai, das suas maiores dificuldades, principalmente das suas maiores curiosidades. Se você tem curiosidade em saber algo, você vai aprender muito melhor do que se você não tem curiosidade alguma por aquilo, né? Então, você vai ler o texto e rastrear suas dúvidas. Então, vamos ver algumas lições que a gente poderia tirar daqui. Então, o Zach começa falando assim, né? You know, I saw this great thing on the Discovery Channel. Uma grande dúvida, um grande problema de quem aprende inglês são as preposições, o uso das preposições. E aqui nós temos uma, né? Temos on the Discovery Channel. Então, você pode, anota lá, on. Você se pergunte por que ele usou o on e não in. I saw this great thing in the Discovery Channel. At the Discovery Channel. Por que não? Por que on? Não é? Fica uma dúvida. Então você anota lá, on. Por que on? Na seguinte frase. Anota a frase e fala on. Ou grifa ali, né? Pode fazer se for caderno, faz um grifo, põe uma interrogação em cima do on. Segue lendo. Turns out, if you kill a starfish, it'll just come back to life. Por que turn tá com S? Por que turn no final? Por que S no final do turn? Turns. Porque, ó, veja bem, você deve já ter ouvido falar nas aulas, tá, alguma coisa assim, se você já estudou um pouco inglês, que o S no final dos verbos se refere à terceira pessoa do singular. He, she e it. Ou algum pronome. Mas cadê esse he, esse she e esse it aqui? Nós não estamos o vendo. Onde está? Se não tem, por que é S? Anota a dúvida. If you kill a starfish, it will just come back to life. Você pode... Aqui é uma pergunta simples, né? Mas muitas pessoas, principalmente quem está começando mesmo, pode ter essa dúvida. Por que ele falou a starfish, não one starfish ou an starfish? Grifa lá e marca. Grifa lá e escreve. Por quê? Pois lá. It will just come back to life. Você pode simplesmente perguntar o que é esse LL, né? Abreviado ali. Por que it e não she, não he? Né? Tudo isso você pode se perguntar. Depois temos na frase do Sheldon, né? Was the starfish... Aliás, eu não traduzi, né? Na primeira frase o Zach fala assim, você sabe, eu vi uma coisa muito interessante no Discovery Channel. Turns out seria acontece. Acontece que se você matar uma estrela do mar, ela vai simplesmente voltar à vida. É isso que o Zach fala. Ah, tem uma outra dúvida aqui, ó. Turns out é uma expressão que significa, a gente pode traduzir como acontece, né? Resultado de um evento. Então, acontece, em português ficou, acontece que se você matar uma estrela do mar,
Então, turns out é acontece. Se é o if, né? You kill, você matar. A starfish, uma estrela do mar. Cadê o que em inglês? Onde foi parar? Se tem em português, cadê em inglês? Você pode perguntar isso. Cadê o que? Aí você segue lá na frase do Sheldon. Ele fala, was the starfish wearing boxer shorts? A estrela do mar estava usando shorts boxer, né? Aqueles shorts que vão usar na praia. Então, por que ele colocou was antes do starfish? Então, você pode fazer essa pergunta. Ordem das palavras. Por que as palavras nessa ordem? Porque wearing está com ing. Aí, seguindo. Because you might have been watching Nickelodeon. Que temos talvez a lição, a melhor das lições que esse trechinho aqui pode nos dar. Então, por quê, né? Because you might, você pode. Eu traduzi como have been watching, como ter assistido Nickelodeon. Mas veja a tradução literal. Might, pode, have, tem, ou ter. Você pode ter been, estado, watching, assistindo. Então, porque você pode ter estado assistindo Nickelodeon. Você já ouviu alguém falar assim em português? Jamais, né? Ter estado assistindo. Isso não existe. Ninguém fala assim. E a tradução não é assim. Então, você pode perguntar, por que ele usou essa maçaroca verbal aqui? Might have been watching. Você se pergunta, por quê? Aí é uma piada que o Sheldon faz, a tirada que o Sheldon faz com o Zack, né? Ele fala da estrela do mar, que volta à vida. E ele fala assim, ó, você estava assistindo... Ele fala assim, essa estrela do mar estava usando shorts boxer, né? Porque você pode ter assistido Nickelodeon. Quero dizer, você não estava assistindo Discovery Channel, estava assistindo o Bob Esponja, né? Tava vendo o Patrick lá. Então você faz essas perguntas e você vai na internet, vai nas pessoas que você conhece que sabem inglês, tal, ou livros de gramática, se perguntar por que o on, por que a posição do was, por que o s depois do turn, cadê o que entre o out e o if, cadê, por que o ll depois do it, ali, it will just, por que isso? Por que o ing? Por que o might have been watching? Que coisa é essa? Quando usar essa? Por que eu traduzi por ter assistido? São uma série de perguntas que você vai aprendendo você vai descobrindo, né? Conforme você vai descobrindo as respostas, você vai aprendendo a gramática do inglês. Então, a segunda etapa é simplesmente você buscar as respostas, né? Das dúvidas. Primeiro, coleciona as dúvidas. Depois, você busca as respostas. Não faz assim, surgiu uma primeira dúvida aqui, já vou lá procurar. Não, uma atividade de cada vez, porque às vezes essa mesma coisa acontece depois. Então, coleciona as dúvidas primeiro, leia de novo para ver se você mesmo já não tem a resposta e na hora só não se deu conta, certo? Uma outra coisa que você pode fazer aí já, se você já tem algum conhecimento gramatical, e eu recomendo muito que você tenha esse conhecimento gramatical e faça essa etapa do exercício, você fazer análise sintática, né? Não tem nada melhor. Então, por exemplo, você pode fazer a boa e velha pergunta, sujeito, verbo, objeto. Vai fazendo essa pergunta em todas as frases. Então, you know, primeira frase, primeira oração. Quem é o verbo? O verbo é saber, né? Eu não vou explicar aqui o que é verbo e tal, mas isso aí você já deve ter, você já tem que pesquisar esse conhecimento, tá? Então, know, saber. Saber é o verbo, você sabe. Quem sabe? You, você sabe, essa é a resposta. Então, you é o sujeito do verbo saber. Ele fala assim depois, I saw this great thing on the Discovery Channel. I saw, eu vi uma coisa interessante no Discovery Channel. Quem viu? Eu vi, I saw. Então, I é o sujeito de saw. Quem vê, vê alguma coisa. Você viu o quê? This great thing, né? On the Discovery Channel é outro elemento da frase. Mas pode parar aí. This great thing. Eu vi esta coisa interessante, uma coisa interessante. Então, this great thing é o objeto do verbo só, porque quem viu, a resposta quem viu é o sujeito. Quem foi visto é o objeto. E aí você vai se perguntando, e aqui nessa frase, e aqui nessa, e aqui nessa, e aqui nessa, e aqui.
Pá, 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 pá. Você sabe que em inglês nós temos o verbo principal, verbo auxiliar. Você pode pegar nessas frases e perguntar, nesta frase, nesta oração, tem verbo principal e auxiliar ou só tem principal? Se tem os dois, qual é qual? Por exemplo, was the starfish wearing boxer shorts? Temos was de auxiliar e wearing de principal. Você pode perguntar qual é o principal. Aí você lembra das definições. O principal dá o sentido da frase. O auxiliar ele apenas dá uma modulada na frase. Então, obviamente, quem dá o sentido aqui é o wearing, vestindo, usando. E o was é o auxiliar. Certo? Você pode também se perguntar o tempo verbal. Qual é o tempo verbal que usa isso aqui? ING com auxiliar to be do passado, né? É o past continuous. Você vai obtendo essas respostas e aos poucos o conhecimento gramatical vai se impregnando na sua cabeça. Marcar a terceira etapa aqui. A terceira etapa seria a análise sintática, sempre dentro dos seus conhecimentos, daquilo que você já sabe e tal. Né? Busca os elementos, identificar aqueles elementos que você já teve alguma lição sobre isso e tal. Beleza? Esse exercício, o objetivo dele é te dar, de fato, o conhecimento mais aprofundado do idioma, para você desenvolver melhor o seu aprendizado, para você conseguir compreender porque ele é desse jeito, para você aprender mais rápido algumas outras coisas. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado desses 4 vídeos aí, com as 4 partes desse mega exercício. Eu garanto para você, esse exercício aqui só é capaz de te dar um baita conhecimento de um idioma e ele é gratuito. Você só precisa colher os materiais, é gratuito. Então, faça várias vezes, diversas vezes. A parte mais complicada é essa parte do grammar, que você de fato vai precisar ter aulas de gramática ou ler livros de gramática, mas é muito mais prático ter aulas de gramática do que ler livros, né? Muito mais rápido. Você vai precisar tirar dúvidas, então você vai ter que ter alguma assistência aí. Essa é a parte mais complicada. Mas ainda assim, em inglês é o assunto que mais tem material gratuito na internet. Você não fica desamparado de jeito nenhum. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado aí. Muito obrigado e até a próxima.